Então, quando que a gente deve começar a trabalhar a estimulação sonora com as crianças, né? Principalmente com as crianças atípicas, desde bebê. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai trabalhar com as crianças, começando pelos sons do nosso corpo, né? Os sons que a gente pode fazer com a boca, os sons que a gente pode fazer com as mãos, localização sonora, né? Brincar muito com a criança, fazer sons, por exemplo, com chocalho, do lado direito, do lado esquerdo, em cima, embaixo. Isso vai ajudar a criança a localizar o som, quando ela for bebezinha, né? À medida que a criança vai crescendo, a gente vai brincando pela casa, né? Se esconde em algum lugar e emite som, bate palma, faz algum outro som. E a criança vai se interessar e vai ir atrás, seja arrastando, seja engatinhando, caminhando. A gente sempre precisa estar explorando, começando pelo corpo, passando para os demais, e aí passando para os demais recursos que a gente tenha, né? Seja brinquedo, seja livros, contar muita história, né? Porque a criança, para ter uma boa memória, né, auditiva, ela precisa de atenção. Então, ela vai ter atenção, ela vai ficar ali, vai escutar aquilo que você está falando, aquela história que você está contando, desde bebezinho. A gente tem que ensinar as crianças a memória auditiva, sabe? A gente tem que estimular na criança essas questões sonoras, para que ela aprenda depois, lá na frente, a distinguir os sons. Uma coisa bem interessante também de fazer, de trabalhar com a criança para fazer a distinção dos sons, é os veículos. Passou o caminhão, faz o som do caminhão, brum. Passou um carro, o som do carro, moto, som da moto. Então, são coisas do dia a dia. Prestar atenção no som de forma seletiva, né? Às vezes, num ambiente onde tem vários outros sons, a criança tem que se concentrar naquilo que alguém está falando, naquilo que alguém está dizendo, naquele barulho específico, né? Os elementos da natureza, quando eu estiver num parquinho ali com o bebê, uma folha seca, né? Coloca na mãozinha da criança, já faz um trabalho sensorial também, vai apertar aquela folhinha seca, vai fazer um barulhinho, barulho específico da folha. Olha, vamos escutar o som. E aí fica escutando aquele som, sempre mais de uma vez, tá? Mais de uma vez, 2, 3, 4 vezes. No próximo dia de novo, porque a criança com deficiência, ela aprende muito com a repetição, tá? O ensino, ele tem que ser explícito, eu tenho que mostrar realmente o que eu quero, aquilo ali. Ele tem que ser sistemático várias vezes, né? E ele tem que ser de forma prático e multissensorial, né? Que eu possa, assim, explorar ao máximo todos os recursos que eu tenho no ambiente onde eu estou, né? Para estar estimulando essas crianças. Porque lá na frente, quando a criança tiver que discriminar tanto visual, viu, gente? Hoje eu tô falando sonoro, mas isso serve para o visual também. Quando ela tiver que discriminar um som, né? O som do B, do som do L, ela vai precisar ter treino. E o treino começa desde que a criança é bebê, né? Então, não adianta a gente chegar com a criança lá com 6 anos no primeiro ano e querer que a criança discrimine som se ela não tem essa habilidade preditória bem treinada antes. Então, bora treinar as crianças desde sempre.